Olá, amigos! Mais uma vez estou animado demais por poder compartilhar com vocês essas histórias fabulosas. No último vídeo que eu fiz, eu prometi que ia falar sobre a frase em Doutrina e Convênio 128, o que ouvimos no quarto do velho pai Whitmer. Ele disse em sua história, Joseph disse isso. E a palavra do Senhor veio a eles, dando direção que Joseph e Oliver deviam ordenar um a outro como élderes e estabelecer a Igreja de Cristo. Joseph falou que este evento foi associado com a restauração do poder de dar o Espírito Santo, o sacerdócio de Melquisedeque e o ofício de élder. Então Joseph e Oliver terminaram a tradução no final de junho de 1829. Se você não viu a live que fizemos no edifício onde foi impresso o livro, deve parar esse vídeo e ver aquela live que fizemos, porque tem detalhes lá que são maravilhosos. Eu não vou repetir aqui, mas para resumir, demorou 7 meses para imprimir o livro e 17 meses para colocar a capa e costurar o livro inteiro. Então demorou muito mais tempo para costurar e colocar a capa. De fato, o Brandon era o homem encarregado de imprimir e completar os livros. Os primeiros exemplares estavam prontos no dia 26 de março de 1830. Demorou até agosto ou setembro de 1831, um ano e meio depois, para completar todos os livros. Os santos já tinham saído de New York e estavam em Kirtland. Então foi um trabalho de grandes proporções. Lembre que Joseph pediu que Oliver escrevesse à mão uma segunda cópia do manuscrito para levar para a impressora. Lembre que Joseph não queria largar do original por causa do que aconteceu com o Martin Harris. Então, cada dia Oliver escrevia e Hiram levava para a impressora o que Oliver escreveu no dia anterior. Onde estava Joseph? Ele voltou para casa em Harmony, a 137 milhas, a uma longa distância. Qual foi a próxima tarefa? A de estabelecer a igreja. E então, já no verão de 1829, Joseph começou a trabalhar na restauração da igreja, que não ia acontecer por mais 9 meses, no dia 6 de abril de 1830. Joseph recebeu instruções que faziam com que ele entendesse que ia ter que restaurar a igreja. Quando a voz do Senhor veio no quarto do velho pai Whitmer, a voz falou sobre a restauração da igreja. Também no verão de 1829, Moroni começou a instruir Joseph sobre a restauração da igreja. Então, Joseph estava recebendo essas instruções e ele não sabia muito bem o que fazer. Ele recebia várias visitas de seres celestiais, dando instruções, mas ninguém falou, você deve fazer exatamente isso e aquilo para restaurar a igreja. Pessoalmente, eu acho um pouco estranho que foi Moroni que deu instruções sobre restaurar a igreja. Por que não Pedro, Tiago e João, a primeira presidência da igreja antiga? Bem, eu não sei exatamente, mas é possível que Moroni foi o último profeta que era o cabeça da igreja de Cristo na terra. Pensa bem,
Moroni vivia 400 anos depois de Cristo, enquanto Pedro, Tiago e João eram apenas, sei lá, 50 ou 70 anos depois de Cristo. Mas eu não sei porquê, só sei que os historiadores falam que foi Moroni que deu instruções. Assim que Oliver terminou de escrever o segundo manuscrito, ele também voltou para Harmony para ajudar na próxima tarefa do Joseph. Então, quando ele chegou, Joseph pediu que Oliver lesse o Novo Testamento e o livro de Mormon para ver como funcionava a igreja, para Oliver escrever algo como uma constituição da igreja. Então Oliver foi lá e começou a estudar. Enquanto Joseph orava e pensava sobre a igreja e como devia ser restaurada, ele começou a receber revelações sobre o assunto. E ao passar o tempo, Joseph recebia cada vez mais. Tanto que quando Oliver voltou para Joseph com algo como uma constituição da igreja, Joseph falou mais ou menos o seguinte: Oliver, muito obrigado por ter feito todo esse trabalho, mas o Senhor me deu a resposta de como deve ser constituída a igreja. Por que o Senhor faz isso? Ele instrui Joseph a pedir isso de Oliver, ou pelo menos ele dá instruções de organizar a igreja e Oliver faz todo o seu trabalho. E depois o Senhor vem e dá a resposta direta para Joseph. Por que ele faz isso? Bem, para falar a verdade, eu não sei completamente, mas é bem comum ele fazer isso. Lembra como foi com Joseph? Tentando aprender como traduzir, Joseph não sabia traduzir. Ele trabalhou e, na opinião dele, ele fracassou. E foi pedir que Martin achasse alguém para fazer a tradução. Vocês se lembram da história? Martin não achou alguém e Joseph disse: Mas, Senhor, eu não sou instruído. E o Senhor disse: Bem, eu posso fazer minha própria obra e você pode apenas ler as palavras que eu te darei. Por que o Senhor faz isso? Ele sabia que podia e ia dar a Joseph as palavras escritas em inglês, mas Joseph tinha que trabalhar por um ano inteiro quase tentando aprender. Deixe-me dar mais um exemplo. Mais tarde, alguns anos para frente, isso era depois da morte de Joseph. Brigham Young era a cabeça da igreja e ainda não era profeta e presidente. Mas os santos saíram de Nauvoo em fevereiro de 1846. Foram 1/3 do caminho até Salt Lake e pararam no que eles chamaram de Winter Quarters, que é onde eles ficaram durante o inverno. Então, eles já tinham ido 1/3 do caminho. Um ano depois de sair de Nauvoo, Brigham estava trabalhando feito louco, tentando entender como ele devia organizar os santos, e o Senhor deu Doutrina e Convênios 136, onde ele descreve em detalhe para ver como organizar os santos. Porque o Senhor não deu isso um ano antes enquanto estavam em Nauvoo? É a mesma pergunta, porque Ele quer que nós façamos todo esse trabalho por nós mesmos antes de dar a resposta. É uma pergunta ótima e eu não tenho todas as respostas, mas tenho alguns pensamentos. É que Ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós aprendamos como receber revelação dele. Também Ele quer que nós aprendamos a como fazer as coisas por nós mesmos.
Por exemplo, vai chegar o dia, alguma hora no futuro, quando nós formos deuses e deusas e não vamos poder correr para Ele, vamos ter que aprender a fazer por nós mesmos. Mas há muitos exemplos disso nas Escrituras, de como o Senhor exige que nós façamos o nosso melhor e depois Ele nos dá a resposta. Agora vamos falar sobre um outro assunto. No quarto do velho pai Whitmer, a voz do Senhor deu mais instruções sobre a restauração do sacerdócio de Melquisedeque. Muitas vezes nós pensamos sobre a restauração do sacerdócio como um ou dois eventos. Primeiro evento é João Batista, depois o segundo evento é Pedro, Tiago e João. Os historiadores estão agora falando que foi mais um processo em vez de um evento ou dois. Vamos explorar isso. Aconteceram aqueles dois eventos, João Batista e depois Pedro, Tiago e João. Mas depois a voz do Senhor ensinou mais sobre a restauração do sacerdócio. Depois, Joseph recebeu as sessões 20, 84, 88, 102, 107, 121 e ensinamentos fabulosos sobre o sacerdócio. Uma parte importantíssima sobre isso aconteceu no dia 3 de abril de 1836. Foi pouco tempo depois da inauguração do templo de Kirtland, e Joseph e Oliver tiveram visões em seguida. Enquanto Elias veio e deu a eles as chaves do Evangelho de Abraão, Moisés veio e concedeu as chaves da coligação de Israel. Pense sobre isso. O presidente Nelson agora fala sempre sobre a importância da coligação de Israel. Foi em abril de 36, quando Moisés devolveu essas chaves para Joseph e Oliver, e finalmente veio Elias, o profeta, que deu as chaves de poder selar tanto na terra quanto no céu. Isso foi importantíssimo na restauração de todo o sacerdócio. Com certeza o sacerdócio não foi restaurado completamente sem o poder selador. Então Joseph disse para Brigham Young que depois que ele morresse, que Brigham e Wilford Woodruff deviam escrever e padronizar a investidura que Joseph introduziu em Nauvoo, parte da restauração do sacerdócio. Presidente Nelson tem nos ensinado várias vezes que mulheres que oficiam no templo oficiam pelo poder e autoridade do sacerdócio. Uma continuação de entender melhor esse sacerdócio do qual somos portadores. E Elder Uchtdorf deu um discurso maravilhoso na Conferência Geral há alguns anos atrás e ele perguntou: você está dormindo durante a restauração? Indicando que a restauração não está completa e continua hoje. Brigham Young disse: não podemos receber enquanto na carne a chave de criar reinos e organizar matéria, pois são além de nossa capacidade e chamado além deste mundo. Não temos e não podemos receber aqui neste mundo as ordenanças e as chaves da ressurreição. Elas serão dadas para aqueles que passaram deste mundo e receberam seus corpos novamente. Em outras palavras, a restauração do sacerdócio continua até hoje. Não foram apenas dois eventos lá em 1829.
Me deixem dar mais uma possibilidade da razão que o Senhor pede que façamos algo. Ele não nos dá a resposta ou as instruções detalhadas. Nós fazemos o trabalho e depois ele dá a resposta. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Quando um de nossos missionários foi chamado como presidente de estaca, a autoridade geral que chamou e designou ele disse: "Se você tiver qualquer pergunta, você pode me ligar. Mas antes de ligar, eu quero que você leia o manual por completo, estudando, orando a paz celestial. E se você não puder receber a resposta, então você me liga. Eu amo isso." É mais ou menos como o Senhor age conosco. Ele quer que nós façamos tudo em nosso alcance. Depois ele nos dará a resposta, mas só depois que nós fizermos tudo o que podemos. Se você não viu o vídeo de umas semanas atrás sobre a primeira reunião da igreja, deve assistir aquele filme da igreja. É fabuloso e foi meu bom amigo Getúlio Silva que fez a legenda e ele é bom demais. Muito obrigado. No próximo vídeo, vamos falar sobre a reunião da restauração da igreja e as coisas, as dificuldades que Joseph teve com Oliver Cowdery e um outro membro da igreja logo após a restauração da igreja em si. As dificuldades foram bem intensas e bem difíceis para Joseph. Então, até o próximo. Obrigado.